Olá, seja bem-vindo ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês a parte 1 do capítulo 5, A Esposa e a Concubina, do livro A Criação do Patriarcado, escrito pela Gerda Lerner. Antes de iniciar a leitura, eu quero lembrar que existem várias formas de estar fortalecendo o canal. Você pode seguir o conteúdo para acompanhar sempre que houver novos episódios, assim como dar 5 estrelas no Spotify, porque assim o conteúdo chega em mais mulheres. Existe também uma rede de apoio colaborativo. Você pode estar contribuindo com qualquer valor no apoia.se/Mulheres Lendo Juntas ou pelo Pix mulhereslendojuntas@gmail.com. E vamos para a leitura. Capítulo 5. A Esposa e a Concubina. As 3 maiores compilações preservadas de leis mesopotâmicas, o Código de Hammurabi, as leis médio-assírias e as leis hititas, e a lei bíblica, são uma rica fonte para análise histórica. O Império Babilônico, sobre o qual reinou Hammurabi, englobava gente de origens étnicas e culturais diferentes e se estendia do Eufrates até as margens do Tigre, embora seus contemporâneos o considerassem apenas um rei poderoso entre inúmeros outros. Hammurabi, ao compilar e emendar os já existentes códigos de leis desse povo diverso sobre o qual reinava, revestiu-os da autoridade de sua posição e da sanção do deus Samas, a fim de expandir o uso e a autoridade dessas leis para todo o seu domínio. Seu código, gravado em uma estela de diorito por volta de 1750 a.C., incluía uma grande consolidação de leis já aplicadas havia centenas de anos. As leis hititas e as leis médio-assírias datam do 15º ao 11º séculos. O Código da Aliança foi registrado em algum momento entre o fim do 9º e o início do 8º séculos a.C., sendo embasado em leis formuladas e em vigor havia pelo menos 300 anos. Observando esses códigos de leis, que representam 4 sociedades diferentes ao longo de um período de milhares de anos, poderíamos desistir da possibilidade de obter uma compreensão sólida das sociedades em questão, não fosse o fato de que parece ter existido uma continuidade de conceitos legais e leis comuns entre elas. Os códigos de leis babilônicos e assírios demonstram paralelos consideráveis. Não se sabe até que ponto, se é que ocorreu, as leis hititas foram influenciadas pelos outros 2 códigos. As leis médio-assírias são consideradas emendas e esclarecimentos das leis de Hammurabi. A lei hebraica não demonstra a influência hitita, mas metade das leis da aliança é análoga às leis de Hammurabi, e outras leis fazem ainda referência, de alguma forma, a outros códigos de leis babilônicos. Quando usamos leis como fonte para análise histórica, fazemos certas suposições metodológicas. Supomos que as leis reflitam condições sociais de modo muito específico. O primeiro é bem explicado por Paul Smith, abre aspas. Em geral, pode-se dizer que a legislação não precede as condições de vida com as quais se pretende lidar, mas surge de condições e situações já existentes que ela busca conduzir e controlar, fecha aspas. A promulgação de uma lei sempre indica que a prática que está sendo criticada ou sobre a qual se está legislando existe e se tornou problemática na sociedade. Por exemplo, se todos se casarem com o próprio primo, ou se ninguém se casar com o próprio primo, não haverá necessidade de uma lei que proíba ou permita a prática. Mas, quando encontramos uma lei que bane a prática de casamento entre primos, podemos presumir que a. o costume existia e b. havia se tornado problemático na sociedade. Nos códigos de lei discutidos, vemos grande ênfase na regulamentação de comportamentos sexuais, com muito mais restrições impostas às mulheres do que aos homens. Isso reflete na distribuição de temas que as leis abordam. Assim, das 282 leis do Código de Hammurabi, 73 abordam assuntos relativos a casamento e questões sexuais. Das 112 leis médio-assírias restantes, cerca de 59 abordam os mesmos temas. Isso pode indicar a existência de um problema social naquele período, ou pode apenas ser uma distorção pelo fato de os achados arqueológicos estarem incompletos. Mas mesmo que tábuas das leis médio-assírias desconhecidas até o momento remediassem o desequilíbrio de alguma forma, a forte ênfase na regulamentação do casamento e da conduta das mulheres é impressionante. Das 200 leis hititas, apenas 26 tratam de casamento e regulamentação sexual. Por outro lado, são mais restritivas para as mulheres do que as dos outros códigos.
Outra consideração metodológica é o fato de o que a lei prevê não ser necessariamente o que se praticava. Podemos presumir que boa parte da lei mesopotâmica pretendia registrar ideais de comportamento em vez de regras e precedentes para casos específicos. A lei de Hammurabi pressupunha, abre aspas, um conjunto fixo de normas aceitas, fecha aspas, de moral e comportamento social. Apenas casos específicos precisavam de elucidação. Oppenheim afirma de modo categórico que o Código de Hammurabi, abre aspas, não mostra relação alguma com as práticas legais da época, fecha aspas. Lambert observa que a lei de Hammurabi era, com frequência, impossível de se fazer cumprir, com uma cláusula que previa que um cirurgião que não obtivesse sucesso na cirurgia fosse punido com o decepamento da mão. Isso pode ter sido cumprido em pouquíssimos casos. Do contrário, logo teria acabado com a profissão. Além disso, a lei não costumava ser cumprida nem utilizada, como podemos ver pelo fato de que, de milhares de textos remanescentes de processos e transações comerciais, a lei é mencionada em apenas 1 ou 2 casos. Esses documentos, que embasam boa parte de nosso conhecimento sobre a sociedade babilônica, são registros criados, sobretudo, por gente de classe alta. Portanto, falta-nos o conhecimento sobre a realidade cotidiana de pessoas comuns, o que inseriria os códigos de leis em certo contexto. Com essas limitações em mente, seria um equívoco interpretar a lei de forma literal, ou seja, deduzir de sua existência que ela descrevia comportamentos reais. O que a lei faz é estabelecer limites para o comportamento admissível, além de nos oferecer orientações aproximadas sobre as estruturas sociais subjacentes às leis. Essas orientações nos dizem o que se deve ou não fazer. Assim, descrevem melhor os valores de determinada sociedade do que sua realidade. Em um período no qual ocorreram grandes mudanças em termos de propriedade e relações políticas, a importância variável de certas questões para os legisladores e compiladores pode nos contar algo sobre a consequente mudança de valores. A crescente ênfase dos códigos de leis da Mesopotâmia na regulamentação de crimes de propriedade, direitos e obrigações de devedores e controles de escravos, bem como na regulamentação da conduta sexual de mulheres, mostra que questões de gênero, classe e poder econômico eram problemáticas e exigiam definição, e que essa definição unia esses indivíduos de uma maneira bem específica. De forma semelhante, o rigor da punição para certos crimes é um indício dos valores da comunidade na época da codificação das leis. O Código de Hammurabi exige a pena de morte para determinados tipos de roubo, arrombamento, conivência em fugas de escravos, construções com acidentes fatais como resultado, magia negra, sequestro, banditismo, estupro, incesto, causar determinados tipos de aborto e adultério cometido por esposas. A lei reflete as relações de classes e gêneros, e comparando os diferentes códigos de leis, podemos determinar mudanças nessas relações. Por fim, observando os fatos que a lei dá como certos, podemos aprender alguma coisa sobre a estrutura especial e os valores da sociedade. A lei mesopotâmica era administrada individualmente nas comunidades por juízes e anciãos que formavam um tribunal. É provável que testemunhas que juravam dizer a verdade fossem tanto compelidas pelo medo da censura de seus vizinhos, quanto pelo respeito às abstrações da lei. Muitas decisões dos juízes, que costumavam ser registradas em tábuas de argila e assinadas por testemunhas, foram preservadas e usadas por historiadores em suas análises sobre as várias leis. No período da antiga Babilônia, as mulheres participavam do processo judicial como testemunhas e autoras de ações, e não apenas como acusadas. Subjacente ao Código de Hammurabi e às leis médio-assírias está o conceito da lex talionis, a ideia de que a punição deve exigir uma retribuição física da parte culpada que reproduz a transgressão o máximo possível. Olho por olho, dente por dente, etc. A lei de Hammurabi, e até com mais firmeza, os códigos de leis assírios substituem ônus financeiros como multas e punição física controlada, como chicotadas, em algumas das transgressões. Costuma-se considerar isso um avanço ao processo de simbolização de punição. Outro aspecto do pensamento e da prática legal que formam esses códigos de leis diz respeito também à substituição.
O homem pode designar membros de sua família, seus servos e ou escravos, para substituí-lo, sofrendo a punição por um crime que ele cometeu. Esse conceito conta mais sobre as reais relações de poder na sociedade do que as regulamentações específicas. É evidente que, naquela época, os homens eram poderosos bastante para que incorporassem membros da família, mulheres e filhos de ambos os sexos, de modo a oferecê-los como substitutos em casos de punição. A prática de enterrar servos, escravos e serventes com reis e rainhas no mesmo túmulo é uma manifestação ainda mais antiga do poder de incorporar o outro. Esse poder residia a princípio apenas na figura de soberanos, que eram, eles mesmos, considerados deuses e emissários diretos deles. Para entender o desenvolvimento da hierarquia de classes, é importante observar que esse princípio se estende a chefes de famílias civis e sem ligação com a realeza, e também notar que tais chefes de família eram, no período discutido, sempre homens. O Código de Hammurabi reconhece 3 classes distintas de pessoas: o aristocrata, que incluía sacerdotes e autoridades do governo, o burguês e escravos. A punição é classificada por classe, presumindo-se que o dano causado a alguém de classe mais alta mereça punição mais rigorosa do que o dano causado a alguém de classe mais baixa. Observaremos a seguir como o desenvolvimento e as distinções de classe são diferentes para homens e mulheres. Ao se discutir a lei mesopotâmica, é bom lembrar que o status de classe era fluido e não necessariamente herdado. A sociedade da antiga Mesopotâmia era caracterizada, como afirma um de seus principais estudiosos, Leo Oppenheim, por um, abre aspas, notável grau de mobilidade econômica. Gente pobre espera ficar rica. Os ricos têm medo de ficar pobres. Ambos temem a interferência da administração do palácio. Fecha aspas. A transição de um status de classe para outro era rápida, e no caso de devedores, não raro catastrófica para a economia familiar. Muito da lei de Hammurabi faz referência à condição de devedores e suas famílias. A colheita de um ano ruim, seca ou quaisquer outros desastres familiares poderiam forçar um homem a fazer um empréstimo. Com as habituais taxas de juros dos agiotas da época, ele logo se via incapaz de pagar o principal da dívida para poder pagar os juros. Podia adiar a inadimplência por um tempo, usando a esposa ou os filhos como garantia. A lei de Hammurabi limitava o período de escravização de garantias de dívida a 3 anos. De acordo com o costume anterior, os devedores da Babilônia podiam ser escravizados por toda a vida. O Código da Aliança Hebraico, Êxodo 21, de 2 a 11, dispõe que o homem escravo, por dívida, deve ser libertado após 6 anos de servidão, deixando para trás esposa e filhos. Se ele escolher ficar com a família, será destinado à escravidão perpétua. A mulher escrava por dívida não deve ser libertada como o homem. Ela pode ser redimida, oferecida em casamento ao filho do Senhor, ou pode se casar com o próprio Senhor. A lei especifica que, se o Senhor não se casar com ela, deve tratá-la bem ou ela deve ser solta. Aqui, supõe-se que a mulher escrava por dívida tenha sido usada como concubina durante sua escravização. Presume-se também que, uma vez em liberdade, ela não seria elegível para casamento. Assim, poderia ser forçada a única alternativa, prostituição. Paul Smith acredita que, abre aspas, a lei, na verdade, é cuidadosa e atenciosa com a mulher escrava, se levarmos em consideração as condições de vida às quais ela era submetida, fecha aspas. Preciso dizer que a lei da aliança oferece mais evidências do uso geral de mulheres escravas como concubinas e das nítidas diferenças entre as posições de classe entre escravos e escravas. Os homens, na escravidão hebraica, podiam voltar a viver como homens livres no 7º ano. Mulheres escravas por dívida, por outro lado, podiam ascender socialmente ao concubinato ou até ao casamento, ou decair ao nível da prostituição. O destino delas era determinado pela servidão sexual. Encontraremos o princípio de que o status de classe de um homem é determinado por suas relações econômicas e o de uma mulher por suas relações sexuais, em inúmeros outros exemplos desse período de formação da sociedade de classes. Trata-se de um princípio que continuou válido por milhares de anos. O que podemos aprender sobre as condições sociais das mulheres mesopotâmicas com base nos códigos de leis? A sociedade patriarcal tinha como características a linhagem patrilinear,
leis de propriedade que garantiam aos filhos meninos direito à herança, dominância masculina nas relações de propriedade e entre os sexos, burocracias militares, políticas e religiosas. Essas instituições eram submetidas pela família patriarcal e, por sua vez, recriavam-na de modo incessante. Famílias babilônicas valorizavam muito mais o nascimento de meninos do que o de meninas. Os filhos levavam adiante o nome da família e podiam aumentar a propriedade e o benefício da família por meio da boa administração, do heroísmo militar e ou da servidão ao templo ou rei. Também eram considerados essenciais para o bem-estar dos pais na vida após a morte, pois apenas eles podiam realizar determinados rituais religiosos para os mortos. Por causa dessas considerações, casais sem filhos, eunucos ou homens e mulheres solteiros, dentre as mulheres solteiras, sobretudo as sacerdotisas, adotavam crianças para garantir o cuidado próprio na velhice. A autoridade do pai sobre seus filhos era ilimitada, como já visto. No Código de Hammurabi, o comportamento rebelde de um filho bater no pai era considerado crime grave, que podia ser punido decepando-se a mão do filho. No caso de um filho adotivo que quebrasse o vínculo parental repudiando o pai que o adotou, a pena era cortar a língua do filho. Código de Hammurabi 192 e 193. A lei hebraica é ainda mais rigorosa, exigindo a morte do filho pelo crime de bater no pai ou na mãe. Vale observar aqui que, no Código de Hammurabi, o principal crime é a rebelião do filho contra o pai, com a sacerdotisa desempenhando papel social semelhante ao de pai. Apenas na lei hebraica, o crime inclui o pai e a mãe. Entendo isso como um indício de melhoria do papel da mãe na lei hebraica. A possibilidade de um comportamento rebelde por parte de uma filha não é mencionado nas leis, provavelmente porque ela podia facilmente ser forçada ao casamento ou vendida se o seu comportamento fosse um incômodo aos pais. O grande valor que as filhas tinham para uma família era o potencial de serem noivas. O preço de noiva recebido por uma filha costumava ser usado para financiar a aquisição de uma noiva para o filho. Os casamentos na Mesopotâmia eram, em geral, arranjados pelo pai do noivo, em negociação com o pai da noiva. Às vezes, o próprio noivo negociava com o pai da noiva. A troca de presentes ou dinheiro, que selava o casamento, é tema de muitas leis do Código de Hammurabi. O pai do noivo pagava ao pai da noiva um presente de noivado, biblum, e um presente de noiva, tihatum, depois dos quais considerava-se a efetivação do noivado, embora a noiva permanecesse na casa do pai até que a união sexual consumasse o casamento. Em um acordo alternativo, feito geralmente em casos de noiva-criança, ela era acolhida pelo pai do noivo e ia morar na casa do sogro. Até que chegasse o casamento, permanecia como serva na casa dos sogros. O fato de esse acordo dar margem a muitos abusos praticados pelo sogro pode ser observado pelas penas rigorosas no Código de Hammurabi 155 e 156, contra o sogro que estuprasse tal garota. Se o filho tivesse morado com a menina antes, o sogro era tratado como adúltero e sofria a pena de morte por afogamento. Se estuprasse uma menina virgem, o sogro deveria lhe pagar uma multa, devolver quaisquer bens que ela tivesse investido no casamento, tais como o dote, e levá-la de volta para a casa de seu pai. É interessante que a lei diga nesse caso, abre aspas, e o marido, atrás de seu coração, pode se casar com ela, fecha aspas. Esse é um dos poucos exemplos em que a lei permite à mulher certa liberdade de escolha em relação ao marido, sempre pressupondo que o pai concorde com a escolha. Devemos observar também a referência casual à possibilidade de o filho manter relações sexuais com a noiva criança. Não existe pena para ele, uma vez que, pelo noivado, ela já é sua propriedade. Casamentos também podiam ser consumados pela assinatura de um contrato de casamento, hiksatum. Tais contratos podiam dotar a esposa de determinados direitos à propriedade, especificar condições para seus direitos em caso de separação e podiam salvá-la da possibilidade de se tornar escrava por dívida contraídas pelo marido antes do casamento. Após a consumação do casamento, o pai da noiva dá a ela um dote, serictum na Babilônia, também conhecido como acordo, no Dunum. Se uma esposa tiver filhos meninos, seu serictum é passado a eles à ocasião de sua morte. Código de Hammurabi 162 e 172.
A Lei Médio-Assíria 29 dispõe de maneira semelhante sobre o dote ser passado de mãe para filhos. Durante o casamento, o marido administra o serictum da esposa. Após sua morte, a esposa fica de posse dele e o utiliza até o fim da vida, mesmo se casar de novo. Código de Hammurabi 173 e 174. Se o marido se divorciar da mulher por ela não ter tido filho menino ou por ter alguma doença e quiser se casar com outra mulher, a primeira esposa tem o direito de ficar na casa dele e ser sustentada por ele até o fim da vida. Se ela não concordar e quiser sair de casa, tem direito à devolução de seu dote. Quando uma esposa sem filhos meninos morre, seu pai deve devolver o presente de noiva ao genro, que, por sua vez, deve devolver o dote da noiva ao sogro. É óbvio que esses acordos financeiros amparados por lei só eram possíveis entre famílias de posses. Aliás, encorajando a homogamia, o casamento entre pessoas de mesmo status social, essas leis garantiam que a propriedade permanecesse dentro da classe de pessoas de posses. Isso foi obtido com a concessão aos filhos de ambos os sexos de direito à herança, sendo que os filhos herdavam a ocasião da morte do pai, e as filhas recebiam a herança em forma de dote. A supervisão rigorosa das moças para garantir a castidade antes do casamento e o grande controle da família sobre a escolha do noivo fortaleceram ainda mais a tendência à homogamia. O dote e o dinheiro do acordo formavam um fundo conjunto para o casal, o que tendia a tornar o casamento mais estável, pois cada um deles tinha sua parte. O marido desfrutava da administração das propriedades dele e da esposa durante a vida, mas tinha de preservar o dote da esposa, tanto para garantir a herança para os filhos, quanto para que ela se sustentasse na viuvez. A esposa possuía o direito de uso do dote, portanto, tinha muito interesse em investir e aumentá-lo, da mesma maneira que as sacerdotisas Naditum tinham. Isso explica a atividade comercial de mulheres aristocratas e seus consideráveis direitos civis e econômicos. A aparente contradição de mulheres de classe alta terem tais direitos econômicos, mesmo que os direitos sexuais fossem cada vez mais restritos, é um aspecto integrante da formação da família patriarcal. O antropólogo social Jack Goody, em seu cuidadoso estudo sobre os sistemas de casamento no mundo, caracterizou esse desenvolvimento como comum em sociedades da Eurásia baseadas em agricultura de arado, que apresentam complexa estratificação de classes e divisões elaboradas de trabalho. Tais sociedades costumam desenvolver casamentos monogâmicos patriarcais, homogamia, ênfase rigorosa na castidade pré-nupcial e alto grau de controle da sociedade sobre o comportamento sexual das mulheres. O caso da Mesopotâmia é um dos primeiros modelos dessa sociedade. Embora seja útil mostrar tais ligações e classificar as sociedades pelo mundo afora, revelando a conexão entre propriedade e gênero, devemos levar a análise além e observar que conceder direito de herança a filhos e filhas, a fim de preservar a propriedade da família, não significa que eles tenham direitos iguais. Na verdade, o exemplo da Mesopotâmia mostra com clareza que lá a propriedade passa de homem para homem, de chefe de família homem para chefe de família homem, mas passa pelas mulheres. A esposa tem o direito de uso de seu dote, porém é o marido ou filhos meninos que tem direitos adquiridos dessa propriedade, que passa para esses filhos após a morte dela. Em caso de divórcio, ou se ela não teve filhos meninos, o dote é devolvido ao pai ou aos irmãos dela. Uma mulher não pode transferir ou legar sua propriedade. Assim, seus direitos são bastante limitados. De forma ainda mais significativa, esses direitos, tais como são, dependem de sua servidão sexual e reprodutiva ao marido, em particular, ao lhe dar filhos meninos. Onde antropólogos veem uma forte relação causal entre a regulamentação da herança e a propriedade marital e o comportamento sexual, assiriólogos se preocupam mais com casos específicos e como interpretá-los. Existem duas principais interpretações em relação à natureza do casamento babilônico. Na visão de Driver e Miles, a lei do casamento na Babilônia representa um avanço nos direitos das mulheres ao garantir seus direitos econômicos e legais no casamento. Do ponto de vista deles, o Tirhatum não é o preço da compra da noiva, mas um presente simbólico para selar o casamento, um vestígio cultural de um costume anterior de compra de noivas. Driver e Miles não se detêm sobre a origem e o desenvolvimento do costume anterior de compra de noivas.
Com base em evidências da criação de contratos de casamento, eles argumentam que tais contratos foram, a partir da época de Hammurabi, o passo fundamental para a legitimação do casamento e a diferenciação entre este e o concubinato. Mostram que os poucos contratos de casamento restantes da Babilônia são muito diferentes de notas de venda. Argumentam também que o fato de o preço de noiva estar sempre abaixo do preço de mercado de uma escrava mostra com clareza que não se tratava de uma representação de preço de venda. A opinião contrastante, defendida por Paul Koschecker e pela maioria dos assiriólogos europeus, é a de que o casamento babilônico ocorria por compra e que o preço de noiva era, na verdade, o pagamento feito pelo noivo, ou sua família, pela noiva. Koschecker chama a atenção para a existência de duas formas de casamento na região da Mesopotâmia. A mais antiga, que perdurou durante um longo período, é o casamento sem residência conjunta. A esposa permanece na casa do pai ou da mãe. O marido mora com ela como visitante ocasional ou permanente. Há indícios da existência dessas formas de casamento no Código de Hammurabi e no registro bíblico, em que é chamado de casamento beena. É uma forma de casamento que permite mais autonomia à mulher e lhe facilita o divórcio. Koschecker acha que o Código de Hammurabi e as leis médio-assírias formalizaram a outra forma, o casamento patriarcal, que aos poucos se tornou predominante. Nesse sistema de casamento, a esposa mora na casa do marido e é completamente dependente de seu sustento. O divórcio é, para a esposa, praticamente impossível de se conseguir. Koschecker acredita que esse sistema de casamento tenha começado como casamento por compra, mas que se desenvolveu aproximadamente na época de Gudea de Lagash, por volta de 1205 a.C., tornando-se casamento por contrato escrito. Esse desenvolvimento era característico da sociedade suméria, mas sociedades semitas mantiveram a forma inicial de casamento patriarcal. Ambos os conceitos são representados no Código de Leis de Hammurabi, abre aspas. O casamento semita por compra contrasta com a forma suméria de casamento, que também era, a princípio, casamento por compra, mas que há muito tempo transcendeu esse conceito. Hammurabi, em sua sabedoria, incorporou os dois conceitos na lei. Junto ao casamento por compra, ele colocou o casamento sem o tirratum, e junto a este, o presente de noivado sumério, o nudunum, fecha aspas. Assim, Koschecker busca explicar as contradições da lei de Hammurabi, para as quais chamamos atenção. Ele também alerta sobre a leitura vulgarizada de sua hipótese, interpretando-a como se a mulher fosse propriedade tal qual uma escrava. Ele concorda com Driver e Miles em relação ao preço de noiva não ser o equivalente econômico para a esposa, mas, aponta ele, era seu equivalente judicial. Abre aspas. O casamento é um casamento por compra, mesmo quando a relação jurídica resultante não seja a de posse da esposa, mas poder legal do marido sobre ela, fecha aspas. A distinção é bastante sugestiva do nosso ponto de vista, precisamente porque define um novo tipo de relação de poder entre marido e esposa, para a qual não existia equivalente em sociedades anteriores. Evidências antropológicas modernas parecem corroborar a reconstrução feita por Koschecker de uma evolução histórica do casamento sem residência conjunta para o casamento patrilocal patriarcal. O primeiro é mais característico de tribos nômades e de caçadores-coletores, enquanto o último ocorre em conexão com a agricultura de arado. Nem Driver e Miles, nem Koschecker explicam de maneira adequada a origem do casamento por compra. Eles apenas presumem sua existência e mostram como se deu. O entendimento dessa evolução só é possível se considerarmos a classe como fator. O casamento por compra era um fenômeno de classe e não se aplicava da mesma maneira a mulheres de todas as classes. O direito consuetudinário, segundo o qual os homens da família, pais, irmãos, tios, tinham de trocar familiares mulheres para fins de casamento, precede o desenvolvimento da família patriarcal, tendo sido um dos fatores que a fizeram ascender. Com o desenvolvimento da propriedade privada e da estratificação de classes, esse direito consuetudinário passou a ter crucial importância econômica. Chefes de família homens agora tinham a obrigação de utilizar familiares para fins de casamento, de modo a maximizar as riquezas da família e manter ou melhorar seu status.
As mulheres desempenham um papel cada vez mais importante na economia familiar, não apenas como produtoras de bens econômicos, fazedoras e cuidadoras de crianças e trabalhadoras domésticas, mas também como pessoas cujos serviços sexuais foram transformados em mercadorias comercializáveis. Os serviços sexuais e reprodutivos das mulheres é que foram reificados, não as próprias mulheres. Famílias de classe alta usavam o casamento das filhas para consolidar o próprio poder social e econômico. O casamento firmava alianças militares e comerciais. Os pais podiam oferecer algumas das filhas para servir aos deuses, o que tinha o benefício espiritual de garantir as bênçãos do Deus e a vantagem econômica de que o dote da família, dado ao templo, fosse devolvido à família após sua morte. Então, o maior número de filhas, em detrimento do de filhos, é que podia ser transformado em vantagem para a família. Em uma sociedade em que a propriedade de terra e rebanhos significava alto status, o objetivo do casamento passou a ser a perpetuação da linhagem familiar por meio de filhos meninos. A troca de presentes entre duas famílias ricas no casamento de seus filhos firmava as obrigações mútuas das duas famílias e garantia a passagem de propriedade para familiares homens. O motivo pelo qual o dote era entregue apenas depois de consumado o casamento era porque, somente após a mulher se mostrar capaz, ou potencialmente capaz, de ter filhos meninos, o objetivo inicial do contrato era atingido. Só então a esposa, como indivíduo, podia ter direitos econômicos e sociais. Mas a determinação sobre seu dote dever passar para os filhos meninos também significava que esses filhos pertenciam à família do pai e levariam adiante sua propriedade. As mulheres eram valorizadas sobretudo como procriadoras, e a dependência vitalícia delas de um homem era institucionalizada. As mesmas aspirações à homogamia e à ascensão social pelo casamento produziam resultados bem diferentes em famílias mais pobres. Para elas, a falta de dinheiro para o preço de noiva da esposa de um filho podia ser compensada com o casamento da filha. Mas, como relata a orientalista Helena Kessin, abre aspas, quem não tinha uma filha jovem que pudesse ser trocada por dinheiro em uma transação de casamento, era obrigado a abrir mão de parte do patrimônio da família, oferecendo como preço de noiva um pedaço de terra ou uma casa. Tais transações podiam pavimentar o caminho para a ruína econômica da família e gerar dívidas e perda de status. Quando isso ocorria, a família precisava usar as filhas, e talvez os filhos, como garantia de dívidas ou vendê-los como escravos. As filhas vendidas dessa maneira podiam se tornar concubinas, escravas domésticas comuns ou prostitutas. Também podiam ser compradas por um senhor como esposas para seus escravos. Em todos os casos, a família e a filha sofriam a perda de status econômico e social. Na família de classe baixa, que possuía poucos bens ou nenhum, as pessoas, filhos de ambos os sexos, se tornavam propriedade e eram vendidas para escravidão ou casamentos degradantes. O principal objetivo era que assim abrissem mão de todos os direitos à propriedade da família na qual haviam nascido, mas o acordo pelo qual o casamento de um filho com uma moça de mesma classe social era possível pela venda da irmã, criava para a irmã um casamento por compra. Vistas dessa forma, as duas interpretações opostas em relação ao casamento mesopotâmico podem ser reconciliadas. O casamento por compra e o casamento por contrato coexistiram desde a época da lei de Hammurabi em diante. As duas formas de casamento se aplicavam a mulheres de classes diferentes. O conceito de que a noiva era parceira no casamento estava implícito no contrato de casamento de famílias de classe alta. Para mulheres de classe baixa, entretanto, o casamento significava escravidão doméstica. Na lei mesopotâmica e mais ainda na lei hebraica, são feitas distinções crescentes entre as primeiras esposas, classe alta, e as concubinas, classe baixa. Todas as mulheres estão sob dominação e regulamentação sexual cada vez maior, mas o grau de falta de liberdade varia conforme a classe. Como mostramos, a esposa está em uma ponta do espectro, a escrava está na outra ponta e a concubina ocupa uma posição intermediária. Seria um grande equívoco, porém, igualar a posição subordinada de esposa, que tinha direitos econômicos e legais, bem como a possibilidade de possuir outros seres humanos e lucrar com o trabalho deles, com a posição de escrava. Tal interpretação mistifica e invisibiliza as relações de classes.